Pessoal, beleza? Professor Janso aqui para mais uma videoaula com vocês, ok? Hoje a gente vai estar falando da política do café com leite. Vocês podem estar acompanhando melhor aí na página 56 do livro de história de vocês, ok? O que foi essa política do café com leite? Como foi que... Por que é que tinha esse nome? Como foi que se articulou? Bora lá, por partes, né, pessoal? No ano de 1894, foi eleito para a presidência do Brasil o presidente chamado Prudente de Moraes. Dando início à fase da velha república que a gente conheceu como República das Oligarquias. Ok? Vamos lá. Durante esse período, o poder, a presidência, ela era revezada entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ok? Ah, professor, como assim a presidência era revezada? Em um mandato, o presidente seria de São Paulo. No próximo mandato, eles davam um jeitinho do presidente ser mineiro, ser de Minas. Ok? Vamos lá. Essa política ficou muito conhecida como política do café com leite, como vocês estão vendo aí no título da nossa aula, ok? Por quê? Porque o café o café era mais produzido, o maior produtor de café do Brasil era São Paulo. E o maior produtor de leite era o estado de Minas Gerais. Ok? Vamos lá. Ah, professor, mas como é que isso funcionava? Como é que eles asseguravam isso de ser sempre lá? Logo de cara, São Paulo e Minas eram os dois estados mais ricos do Brasil devido à produção do café e do leite lá, né? Minas nem tanto só pelo leite. Minas era a segunda maior produtora de café do Brasil, só perdendo para São Paulo. E na época, para se candidatar à presidência, tinha que se ter um certo valor em dinheiro, um certo valor econômico, que era alto, porque você tinha que arcar com os gastos, tinha que arcar com a sua candidatura, com sua campanha e tudo mais. Ok? Aí os partidos de São Paulo, o partido de São Paulo, que era o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e de Minas, que era o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro, se asseguravam de sempre ter esse valor em dinheiro para poderem concorrer, né, às eleições. O que é que acontecia? Os outros estados não tinham tanto condição financeira para concorrer a uma eleição e muitos estados acabavam apoiando essa política do café com leite, esse revezamento do poder entre esses dois estados. Só que, além disso, alguns fatores que levaram a essa política do café com leite ser tão forte na época, ser tão disseminada, foram as vantagenzinhas que foram chamadas de politicazinhas oligárquicas, políticas da oligarquia. Na época, o Brasil era um país muito rural, então quase todo o voto vinha do campo, vinha das propriedades rurais, vinha do campo, das fazendas, dos sítios, ok?
E as políticazinhas que foram adotadas para assegurar essa política do café com leite, esse revezamento entre São Paulo e Minas no poder, foram quais? O coronelismo, o voto de Cabresto e a política dos governadores. Vamos lá que eu vou explicar cada uma delas de maneira mais aprofundada, ok? Vão acompanhando aí no livro de vocês que vai ficar bem mais fácil. Bora lá. Esse coronelismo, muitos de vocês já têm mais ou menos uma ideia do que é, que eu tenho certeza. Mas o que é que funcionava? O presidente da época, né, ou paulista ou mineiro, perto da época da eleição, concedia aos grandes proprietários de terra, que tinham mais condições das cidades, ali, né, o título de coronel. Em troca desse título de coronel, esse senhor, esse cara aí que recebia esse título, esse grande produtor rural, grande dono de muitas terras e de posses lá, tinha que se assegurar que o pessoal de lá da cidade dele votasse no candidato que ele mandasse. Ok? Ele dava o título de coronel, um título do exército na época, ainda hoje é. Na época ele dava um título do exército para esse produtor rural de coronel, para ele exercer essa patente de coronel dentro da cidade dele. Era um título que valia mais a nível municipal mesmo, a nível de município. Para ele ter o controle lá de quem ia votar em quem e de se assegurar que o povo lá da cidade estava votando em quem ele mandasse mesmo. E nisso, muitas vezes o pessoal, a população era coagida mesmo a votar, era obrigada. Se você não votasse no candidato do coronel lá da cidade, você podia sofrer alguma coisa, podia sofrer alguma retaliação, alguma punição, pode-se dizer assim, e ser até preso, ok? Aí vem aqui a questão do voto de Cabresto. Como funcionava isso? Os proprietários rurais, né, que apoiavam a política do café com leite, lógico, tinham seus funcionários, o pessoal lá que viviam em suas terras, seus empregados, seus subordinados em si, né? E eles meio que obrigavam seus subordinados, aquela população que era abaixo dele, a votar no candidato que ele queria. Por que é que se chama voto de Cabresto? Porque na maioria das vezes o eleitor ele era levado literalmente para votar lá na sessão pelo coronel, pelo grande proprietário ou por alguém do coronel ou do ruralista lá. Ele ia literalmente de Cabresto, ok? E essa política dos governadores foi basicamente um tratado feito entre políticos lá, proprietários de terra, para assegurar que não só o presidente fosse paulista ou mineiro, mas para assegurar, tanto na prefeitura e na Câmara Estadual, no governo do estado lá, uma pessoa que fosse do lado também do presidente, ok? Essas politicazinhas, do mesmo jeito, essa política dos governadores também se valeu, tanto do coronelismo quanto do voto de Cabresto, para assegurar também as eleições municipais e estaduais, ok? Todas essas politicazinhas aqui foram o que levaram à prosperidade dessa política do café com leite, ok? Mais na frente a gente vai ver como foi que isso teve fim e como foi que acabou essa maracutaia toda aqui, ok? Fiquem em casa, se cuidem, que quando isso tudo passar, a gente vai estar de volta aí no colégio, um vendo o outro presencialmente, ok?